Olá, seja muito bem-vindo a mais um SAF Conecta e dessa vez para falar de um assunto na área da saúde que exige bastante atenção: sarcopenia e sono. O quanto que a perda de massa muscular e a má qualidade do seu sono pode influenciar nas doenças cardiopulmonares. E para falar desse assunto, ninguém melhor do que o núcleo de cardiorrespiratória da nossa querida Santo Antônio Fisioterapia, o Instituto SAF, dando mais um passo e trazendo mais informações de qualidade para você que nos acompanha. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, por nos acompanhar nas nossas plataformas digitais. Segue a gente lá no Instagram, @Instituto SAF. E para falar desse assunto importante, estou recebendo aqui hoje o Dr. Vitor Noronha. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa noite. E você, doutora Brenda, seja muito bem-vinda. Obrigada, Douglas. Boa noite. Bacana demais receber essas duas feras aqui para falar desse assunto. E para começar, explique para a gente o que é essa sarcopenia. Sarcopenia é a perda progressiva da massa muscular. Isso acontece com o passar dos anos, né, do indivíduo com o envelhecimento. E isso tem várias causas que pode gerar a sarcopenia. E uma delas é a déficit da síndrome proteica, desuso da musculatura e a inflamação crônica do nosso organismo. A partir ali mais ou menos dos 40, 50 anos, já se é comum se ter essa perda, né, de massa muscular. Então, quando a pessoa não tem nenhuma doença de base, seria interessante ela só tratar com exercício físico, que já é o suficiente para manter essa massa muscular com qualidade boa, para chegar nos seus 70, 80 anos com funcionalidade. Agora, quando a pessoa apresenta uma doença, seja na parte respiratória, como a DPLC, a antiga enfisema, ou uma insuficiência cardíaca, demanda uma concentração também, não somente do fisioterapeuta, como também do nutricionista, do médico, para poder fazer esse acompanhamento e, assim, ter uma equipe por trás para evitar futuras complicações no sistema músculo-esquelético. Bacana. Então, a gente pode afirmar, né, dizer que com o passar do tempo, fisiologicamente, nós vamos perdendo a massa muscular, né, devido à perda de massa magra, e com isso, algumas doenças cardiorrespiratórias, como DPLC, né, insuficiência cardíaca, que vocês disseram, isso pode acelerar esse processo, vamos dizer assim, para quem está nos acompanhando. Se eu não tenho uma doença respiratória, eu vou ter a perda de massa muscular fisiológica, e se eu tenho uma doença respiratória, eu acelero essa perda de massa muscular, pode-se dizer isso? Com a sarcopenia, a sarcopenia tradicional, né, de idosos, ela é mais lenta, vai demorar com o tempo mesmo que vai chegando. Agora, a sarcopenia, que ela é causada por uma doença, ela é mais rápida, e ela é causada ali por questão da quantidade de medicamento que esse paciente vai estar usando, pela questão que ele vai parar de estar fazendo os exercícios dele, ele vai ter uma rotina mais lenta, não vai estar fazendo tantas atividades físicas. Através dos sintomas limitantes, como dispneia, que é a famosa fadiga, o paciente ele fica mais limitado, ele movimenta menos, e a partir daí ele começa a perder mais massa, porque o sistema músculo-esquelético ele necessita de movimento, de peso, de força para se poder manter saudável. Então, a dispneia, por exemplo, ela limita mais ainda esse paciente. Bacana. E quais são os fatores, por exemplo, que vocês poderiam citar, para quem ainda não está com sarcopenia, para quem ainda não está perdendo a massa muscular e para quem não tem nenhuma doença respiratória? Qual que seria o fator de prevenção para se prevenir uma doença respiratória e para se prevenir a sarcopenia? Que vocês poderiam citar, por gentileza? A busca do exercício físico, né? Não esperar chegar na idade acima de 60 anos para buscar o exercício físico. Então, assim, ter uma rotina saudável, uma boa alimentação, uma boa dieta, uma boa noite de sono, que é muito essencial, né? Problemas respiratórios, né? Questão mesmo de cigarro, lugares esfumaçados, que tem fumaça. A ingestão também de bebidas alcoólicas, né, pode inflamar o organismo, então contribuir também com esse processo.
né, uma boa alimentação, ela também ajuda nessa prevenção, porque o organismo começa a obter energia, começa a obter proteína para conservar o sistema. E essa questão da alergia influencia poeira, um mofo? Também tem alguma questão com relação a isso? Principalmente para pacientes já com uma doença de base respiratória, como a asma, por exemplo, pode contribuir, porque doenças respiratórias têm comumente uma inflamação sistêmica. O que seria isso? Seria uma inflamação no organismo como um todo. Então, se chega um agente, se chega uma poeira, algum corpo estranho nesse organismo, ele vai começar a produzir uma inflamação para tentar combater isso. E, consequentemente, começa a consumir o músculo para tentar proteger os órgãos vitais, que seria o próprio pulmão, o coração e o cérebro. E para essas pessoas que não sabem assim, identificar a questão da sarcopenia, né? A gente está, por exemplo, andando na rua, aí sente um cansaço, a gente talvez faz um esforço ali que talvez conseguir realizar com mais facilidade, agora não está dando conta mais de realizar com tanta facilidade. Isso pode ser um sinal de sarcopenia? Quais seriam os sinais de sarcopenia? Seria você começar a observar o seu dia a dia mesmo, igual você falou. Atividades do seu cotidiano, você já começa a ter mais dificuldade para executá-las. Subir e descer uma escada já te causa cansaço. Perda de desequilíbrio também. Queda também já é um sinal da sarcopenia. Fraqueza. E quando você, às vezes, compara com pessoas da mesma idade, da faixa etária que você está, e você percebe que as mesmas atividades já citadas pela Brenda, elas estão mais lentas que o usual, é uma forma para você ficar mais atento e, assim, buscar uma ajuda, seja do fisioterapeuta, do médico, do educador físico, para poder, assim, começar esse tratamento. No caso, para mim identificar se eu estou com sarcopenia, tem alguma faixa etária? Se tem, eu preciso de ir no médico para identificar? O fisioterapeuta já consegue me ajudar nesse primeiro contato? Como que funciona? O fisioterapeuta, em primeiro contato, ele pode, sim, fazer já essa avaliação. Caso, na dúvida, a gente pode também encaminhar para o médico, para um nutricionista, para agregar mais ainda valor a esses atendimentos, né? Porque dentro da fisioterapia, a gente pode fazer um teste, por exemplo, o teste de levantar e sentar de 5 repetições. O que seria isso? A gente vai marcar o tempo e pedir para ele levantar sem apoio. E, a partir daquilo ali, a gente vai ver quanto tempo ele vai gastar para realizar essas repetições. Conforme mais tempo ele gastar, mais provável ele terá essa sarcopenia. A gente também pode agregar com o dinamômetro, que é o dinamômetro manual. A gente vai pedir para a pessoa apertar, fazer 3 repetições. Se ela estiver abaixo daquele valor, principalmente para idoso, por exemplo, que é muito comum, se estiver abaixo de 26 quilos, já é um sinal de alerta para a gente poder ficar atento ali se ele está, de fato, com sarcopenia. E como que a fisioterapia ela pode minimizar ou reverter essa sarcopenia nesses pacientes que têm DPOC, né? Lembrando que DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu não sou muito do núcleo da fisioterapia cardiorrespiratória, não, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento, né? A gente tem que estar sempre atualizado, inclusive, para acompanhar esses feras aí, para ir tirando as dúvidas, né, que nós temos. Inclusive, essa é uma dúvida até minha, né? Como que a fisioterapia cardiopulmonar poderia aí ajudar a minimizar ou a reverter esse quadro. E da mesma forma que acontece a perda da massa muscular do braço, da perna, também acontece da musculatura respiratória, por exemplo, o diafragma. Então, o fisioterapeuta, além de fortalecer a musculatura respiratória, né, que é feita com aparelhos específicos, também vai fazer o fortalecimento da musculatura do corpo do paciente. Por exemplo, a gente pode utilizar uma cadeira para fazer o levantar e sentar, além do teste, como uma forma de funcionalidade, principalmente para os pacientes idosos. A gente pode usar aparelhos de academia, como, por exemplo, o halter, o crossover. A gente pode usar uma rampa, uma esteira para trabalhar a questão aeróbica, que são ótimos exercícios para poder trabalhar tanto o coração quanto o pulmão, que são órgãos que trabalham assim, de mão dadas um com o outro. Então, é uma gama de exercícios, seja aeróbico ou de força, para poder tratar o paciente.
E a junção do exercício aeróbico com o exercício de força é muito importante, porque o exercício aeróbico ele vai voltar à funcionalidade do cardiorrespiratório, que precisa funcionar muito bem para a musculatura do corpo funcionar também. Legal. Para você que nos acompanha, aqui no estúdio aqui do Aperte o Rec, no nosso Rafa Senegra, tem uma câmera que fica posicionada na minha pessoa, outra câmera que fica posicionada nos nossos convidados, dos nossos colegas fisioterapeutas, e tem uma câmera central. Vou pedir o Rafa para jogar nós aqui na câmera central, para vocês verem que não sou eu que estou do lado de lá respondendo as mesmas perguntas que eu faço, tá? É o Dr. Vitor, meu irmão mais novo, né, que muita gente lá na clínica brinca e fala assim, mas vocês dois parecem, então às vezes você pode achar que eu estou perguntando e estou respondendo, mas não. É esse cara fantástico que está aqui conosco, aqui, Dr. Vitor Noronha. Aqui, fala para mim uma coisa, essa questão de 2019, né, da Covid, aconteceu, nós não podemos fugir, porque é uma realidade, hoje, graças a Deus, está sendo controlada através das vacinas, através de orientações, de exercícios, e o núcleo de fisioterapia cardiorrespiratória ficou muito conhecido nessa época aí, por ajudar bastante esses pacientes. Esse pessoal que sofreu com a Covid teve muita perda de massa muscular, também é um grupo que pode estar procurando um núcleo de fisioterapia cardiorrespiratória para estar fazendo um acompanhamento? Com toda certeza, até porque a Covid também é uma doença, uma infecção que acaba afetando todos os órgãos, né? Ele pode causar sequelas neurológicas, cardiorrespiratórias, musculares. Então, é uma doença que, como outras doenças respiratórias, como a doença obstrutiva pulmonar crônica, a asma, afeta o organismo como um todo. Então, é muito importante, quando o paciente ele detecta aquela infecção, fica aquele tempo isolado, ele prestar atenção o que ele está sentindo nesse pós-infecção. Porque pode acontecer dele sentir muita fraqueza, ou se não, somente os sintomas respiratórios, como cansaço, ou a própria tosse, ou se não, também encher o pulmão, ficar com o pulmão muito cheio. Então é muito importante ele identificar o que ele está sentindo, procurar o profissional de referência dele para poder fazer esse tratamento da forma mais correta possível. Douglas, só para deixar mais claro o porquê que a sarcopenia acontece em pacientes com doenças respiratórias, porque se o pulmão não está trabalhando corretamente, tem alguma coisa ali fazendo desequilíbrio, né, desse organismo, os músculos eles não conseguem receber o oxigênio que eles necessitam para trabalhar. Então, assim, desequilibrou ali o pulmão, automaticamente vai acontecer alguma coisa que vai afetar a musculatura. Então, assim, no Covid, aconteceu muito, né? Pacientes que tiveram Covid, que tiveram sequelas do Covid, sofreram muito com isso. E além dos pacientes também que ficaram internados. Porque pacientes que ficam internados, principalmente pacientes que ficam entubados, acabam tendo uma perda da musculatura... da massa magra, muito maior do que pacientes com a idade já de risco de sarcopenia. Entendi. Isso é importante vocês frisarem, porque as pessoas ficam com dúvidas, né? E por mais que estejam controladas, doenças cardiopulmonares existem, estão aí para ser prevenidas e para ser tratadas. Para a gente finalizar essa questão da sarcopenia, né, da perda da massa muscular, existe alguma avaliação específica? Existe algum exame específico que vocês podem falar? A pessoa pode fazer em casa ou não? Tem que procurar o núcleo de fisioterapia? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É importante ele procurar o profissional de referência, né? O fisioterapeuta ele vai englobar ele pode englobar a biopedância, ele pode englobar também o dinamômetro, testes funcionais como o teste de caminhada de 6 minutos, o teste do degrau de 6 minutos, o levantar e sentar de 5 repetições ou também de 1 minuto. A diferença dos dois seria, um vai para gerar potência, o outro para testar a resistência do organismo. E também a gente pode encaminhar para a questão da avaliação nutricional com o nutricionista. A gente também pode encaminhar para o médico para ele fazer avaliações ali das questões do metabolismo, para ver como é que está, e a partir daí englobar tanto exercício, alimentação e, quando necessário, os medicamentos também. O SAF Conecta. Deu para perceber que tem muito conhecimento e é uma vasta, né, informação, um avalanche, vamos dizer assim, de informações
que o Núcleo de Fisioterapia Cardiorrespiratória está trazendo para você. Inclusive essa, na questão da avaliação, do exame, você pode perceber o quanto vamos dizer assim, minucioso cada perfil de pessoa, né? O quanto a pessoa pode estar sentindo alguma coisa, um cansaço, mas talvez não pode ser sarcopenia, pode ser outra coisa, pode ser ela, e profissional capacitado, né? Os doutores Vitor Noronha e a doutora Brenda Ferreira estão lá no Instituto SAF para estar fazendo essa avaliação mais de perto, para estar te dando o diagnóstico cinésio funcional ali certinho do que você precisa fazer para prevenir e para minimizar essa sarcopenia. Legal. É tão importante e tão bacana esse nosso bate-papo aqui agora que nós vamos entrar num assunto que eu acho que o Instituto SAF sai mais uma vez na frente. Fisioterapeuta falando sobre sono. O que a fisioterapia pode ajudar no sono? Então, começando aqui esse bate-papo agora com relação ao sono. O que o sono pode atrapalhar ou o que ele pode interferir com relação a essas pessoas que sofrem de alguma doença cardiorrespiratória? O sono, ele é separado em duas partes, a fase REM e a fase não REM. A fase não REM é um sono mais superficial. E a fase REM é o sono mais profundo, onde o paciente ele, de fato vai descansar, ele vai gerar uma melhora no metabolismo, vai conseguir gerar uma melhor até recuperação dos músculos ao longo do dia. Então, o sono ele é importante para isso, para restaurar o organismo daquela fadiga, daquele cansaço, daquelas dores ao longo do dia. O REM, então, vem de restaurar. Ou não tem nada a ver? Não, porque eu achei bacana a questão do REM, achei que o REM tinha a ver com restaurar. Não restaurador poderia ser o não REM. Mas o não REM também, ele tem ali seus benefícios. Né? Ah, que bacana aí, ó. É uma coisa que eu não sabia. Para mim, o não REM, ele trazia mais malefícios e o REM trazia mais benefícios. Então, todos os dois têm aí benefícios que vocês vão abordar. Durante o sono não REM, a gente tem a produção do hormônio da testosterona, também tem a liberação do hormônio GH, que é o hormônio responsável pelo crescimento. Também acaba melhorando a recuperação muscular e a recuperação da memória. Vocês falaram aí a respeito de hormônio do crescimento, né, no não REM, que ele pode colaborar. Existe diferença aí do sono, quanto que uma criança tem que dormir, o quanto que o adulto teria que dormir, o jovem teria que dormir, o adulto, o idoso? A gente vê falar a questão aí de 8 horas por dia, isso é para todo mundo? Não, criança dorme mais, criança dorme menos, até qual que é o horário para ter um sono não REM ou REM, se isso tem alguma diferença? Conforme as idades vão passando, a tendência, em teoria, é essa quantidade de sono diminuir. Um bebê recém-nascido, ele vai dormir uma boa parte ao longo do dia, né? Ele vai dormir 15, 16 horas ali, vai dormir bastante tempo. Ele passa pouco tempo acordado, basicamente, principalmente aqueles assim, no primeiro, segundo mês ali, ele quase que acorda para fazer a amamentação e volta a dormir. À medida que vai crescendo, a tendência é, de fato, diminuir, né? Chegando já na fase mais jovem para adulto ali, a tendência é o quê? Dormir 8 horas por dia. Porém, 8 horas não é um número sozinho que vai significar, de fato, um sono bom. Por quê? Porque o paciente ele pode despertar muito ao longo do dia. Do dia não, né? Da noite. Então, seria importante a pessoa saber como é que ela acorda, né, no dia seguinte. Porque tem pessoas que relatam que acorda muito cansado, passa ao longo do dia muito cansado. Então, tem que procurar essa avaliação, ver o porquê que você está, de fato, cansado. Porque, mas eu durmo 8 horas. Ele sozinho não é muita coisa. E, igual você falou, né, das horas de sono. Nosso sono funciona do seguinte: nossos sonos têm ciclos. Cada ciclo ele dura na faixa de 90 minutos a 110 minutos. Então, o sono não REM é equivalente a 70% a 80% desse tempo. O sono REM é equivalente a 20% desse tempo. Igual o Vitor falou, né, que tem gente que
fala que acorda cansado, que mesmo dormindo aquele tempo todo não descansou, pode ocorrer o quê? Tem pessoas que despertam muito à noite. Talvez eles despertam e no meio desse sono REM para o sono não REM. Que isso acaba causando um desequilíbrio ali no organismo, porque cada fase é importante para certa parte do corpo. Por exemplo, vamos entrar aí já na parte da apneia do sono, né? O que é a apneia? A apneia é uma doença que ela faz com que durante o seu sono você tenha a obstrução das vias aéreas superior. Então, por algum tempo, você para de respirar. Já tem paciente que relata ficar 20 segundos sem respirar. Pensa um organismo 20 segundos sem receber o oxigênio. Então, o que acontece? O corpo, para esse paciente não ir a óbito, ele vai começar a liberar o sistema simpático. Então, a pressão vai subir, vai ter ataque cardíaco e esse paciente vai ter vários picos de despertar durante a horas de sono dele. Isso vai fazer com que o sono dele não seja um sono reparador. Vai ser a mesma coisa dele ter dormido poucas horas. Porque, em vários momentos, ele vai acordar no meio do ciclo dele. Então, aquele paciente, ou aquela pessoa, na verdade, né, aquele indivíduo, que tomou uma cervejinha e está lá, depois do almoção de domingo lá, daí todo mundo com a Dona Maria lá de tarde, 3 horas da tarde lá, deu aquele roncão alto, depois ficou 20 segundos, tem que dar uma chacoalhada nele ou não? O próprio organismo vai trazer de volta lá? Porque tem gente que relata isso mesmo, de que à noite fica preocupada, às vezes, com o marido ou com a esposa, porque a esposa também ronca, viu, gente? Não é só o marido que ronca, não, viu? A galera aí, ó, a mulher também ronca, hein? Defendendo aqui os homens aqui, porque lá em casa eles chegam no meu pé, falam que eu estou roncando muito, viu? Mas vamos lá. A pessoa teve, então, essa parada dos 20 segundos, pode acontecer de vir a óbito, tem que chamar a atenção, a pessoa tem que mexer com ela, sacudir ou não, o próprio organismo vai trazer de volta. Como é que funciona isso? Eu fiquei preocupado, hein? O certo é que o corpo auto se acorde, né? Porém, há relatos, há estudos que mostram que mortes súbitas durante a noite é causada pela dispneia de sono. E pode chamar, o companheiro pode perceber o que está ali parado ali ou não é aconselhado chamar? Como é que funciona? Porque a gente sabe, não sei se é mito ou se é verdade, que a pessoa, quando está no sonambulismo, se acordar ela, diz que dá ruim. Essa apneia aí também, se a pessoa parou, acordou, dá ruim, ou não tem nenhum relato que pode falar sobre isso? Não tem nenhum relato sobre. E, inclusive, esse diagnóstico do ronco normalmente acontece através do companheiro, né? Porque esse ronco, ele acaba acordando quem está do lado e a pessoa que chega no médico ali e fala que o meu marido, a minha esposa, está roncando muito. Está roncando tão alto que eu não estou conseguindo dormir. E a própria pessoa, muitas das vezes, não percebe que ronca, não percebe que para a respiração à noite. Então, o diagnóstico, muitas das vezes, ele acontece através do companheiro. Então, um relato. Eu fiz o nosso exame, né? E descobri que eu ronco não é pouco, e eu não sabia. Tem alguma coisa interessante, hein, que você possa mostrar aí com relação ao exame? Você mostrou aí que trouxe um aparelhozinho aí. Esse aparelho pode interferir nessa questão do ronco, do sono? Como é que funciona? Nós, do Instituto SAF, temos um exame que é o exame do sono. Bem prático, o paciente faz em casa. Ele coloca esse pequeno aparelho no seu dedo. Seria um oxímetro? Tipo um oxímetro. Ele vai colocar o aparelho no dedo. O aparelho, pelo Bluetooth, vai conectar no aplicativo pelo telefone. O paciente vai fazer o cadastro dele, né? Vai colocar os sintomas que ele tem ali e ele vai dormir. Durante esse sono, o aparelho vai monitorar o quê? Vai monitorar frequência cardíaca, saturação, a altura do ronco, a quantidade de vezes que esse paciente mexeu e o tempo que ele demorou para deitar e dormir, teve o seu sono pesado, caiu para o sono leve de novo, voltou. Então, ele vai monitorar totalmente seu ciclo. E ele vai mostrar, no final, qual é o risco do paciente ter um problema cardiovascular por conta da sua qualidade de sono. Então, assim, no outro dia, ele já tem um laudo completo no telefone dele, né? Nós, fisioterapeutas, por exemplo, ele vai fazer o exame dele durante o sono dele. No outro dia de manhã, a gente acorda, olha lá no aplicativo, porque a gente tem acesso ao exame dele na hora, a gente libera para ele ver, em casa mesmo ele vai ver. Talvez ele não vai conseguir entender, né? Mas mesmo no outro dia a gente vai chamar ele, vai explicar, e se vê se é necessário um acompanhamento médico, a gente vai encaminhar ele para um pneumologista.
Só o Instituto SAF tem. Só o Instituto SAF tem. Duvido que outros colegas de fisioterapia da CAT respiratória tenham. Então, o Instituto SAF saindo na frente mais uma vez. Você ali, através do aplicativo, já sabendo, né, as relações de como foi aquela noite de sono, se ela foi legal, se ela não foi tão legal, como você pode estar intervindo para estar melhorando essa qualidade do sono e estar prevenindo aí algumas complicações com relação à cardiorrespiratória, né? E a respeito desse aparelho, é repetido? Por exemplo, teria que fazer mais de uma vez ou só uma noite ela seria necessária? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem dia que é mais legal, tem dia que a gente sofre um pouquinho mais de estresse, né? Tem dia que pode estar mais calor, alguns fatores externos ou internos podem estar colaborando para isso. Repete-se ou só no primeiro já serve já para estar dando esse diagnóstico e já está buscando acompanhamento tanto da físio quanto do médico cardiologista? Inicialmente, a gente faz a proposta de um dia, mas quando necessário pode-se fazer com 2, 3 noites. Então, assim, fica aberto para a gente repetir quantas vezes for necessário. Então, de fato, não é uma noite fechada em si, porque, como você mesmo já falou, são vários fatores externos que podem, de fato, né, acontecer ali para o paciente não dormir bem. Então, caso a gente identificar alguma coisa que seja necessário para mais noites com o aparelho, a gente vai indicar para ele que possa dormir com 2, 3 noites ali para poder ter um melhor diagnóstico possível em cima da noite de sono dele. Bacana. Como é que é o nome desse aparelho aí? E demora quanto tempo para a pessoa se informar lá no Instituto SAF? Ela pode ir lá só querer fazer esse exame ou não? Tem que passar por uma consulta? Como é que funciona? O nome do aparelho é Biologix. E funciona da seguinte forma, Douglas. O paciente vai chegar na clínica, né? Talvez ele não queira de imediato ao médico. A gente vai marcar de estar conversando com o paciente, vai estar explicando para ele como que funciona, porque tem o cadastro no aplicativo, tem os passos a passo de como vai conectar ao telefone. O paciente vai levar o aparelho para casa, vai fazer o exame, no outro dia vai voltar na clínica, nos devolver o aparelho. A gente vai liberar o exame para ele e vai apresentar. Né? Se for necessário, vai ter um encaminhamento médico. E também convido os nossos colegas fisioterapeutas do Instituto SAF a estar mostrando e explicando para os seus pacientes sobre esse exame. Porque a gente sempre tem um diálogo com o paciente, tem uma conversa, e talvez eles nos falem que não está dormindo tão bem, que está cansado. A gente pode reparar também que o paciente ele não está na sua melhor condição, está mais cansado. E indicar para fazer o exame, porque é fácil, é prático. O paciente vai fazer o exame no conforto da sua casa e com custo-benefício muito bom. Nós sabemos que a qualidade do sono interfere no tratamento, seja ele neurológico, seja ele ortopédico, seja ele na cardiorrespiratória, seja na geriatria, né? Todo o tratamento, a fase de repouso, a fase de recuperação, a fase de descanso faz parte desse tratamento. Então, durante as nossas avaliações, as nossas consultas que nós realizamos lá no Instituto SAF, tem essa questão da anamnese, quando nós perguntamos aos nossos pacientes como que é o dia, o que tem passado, o que levou àquela lesão. Às vezes a lesão ortopédica ela pode até acontecer realmente por essa fadiga, por essa má qualidade no sono, a pessoa levantou talvez ainda sonolenta, teve um entorse de tornozelo, né? Por que não? Propriamente dentro de casa, acidente doméstico é o que mais acontece e a gente tem visto. Então, é importante realmente todos nós, profissionais da área da saúde, ficarmos alerta com relação aos sonos dos nossos pacientes. Eu, por exemplo, tive um paciente lá no Instituto SAF com ruptura total do tendão calcâneo, né? Inclusive ele é cinegrafista e é diretor do estúdio Aperte o REC, e ele tem relatado fadiga, tem relatado cansaço, né? Inclusive ele está aqui acompanhando esse relato meu aqui, então ele pode estar procurando o núcleo de fisioterapia cardiorrespiratória. Qual que é o recado que vocês deixariam para esse meu paciente? Estamos abertos de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã a 8 horas da noite. E ele indo lá vai estar passando por essa avaliação, com toda certeza. Exame. E com certeza vai estar descobrindo alguma questão aí no seu sono. Beleza. Então, nós vamos ajudar o Rafa e você também com relação ao seu sono. Voltando para a cardiorrespiratória, quais os distúrbios
que os pacientes que possuem alguma doença cardiorrespiratória possa ter interferência no sono. O sono pode ter interferência, na verdade, com relação a essas doenças. Um paciente, né, com distúrbio cardiorrespiratório, ele pode ter um sono diferente do sono da pessoa que não tem uma doença cardiorrespiratória, e se tiver, o quanto que isso pode influenciar, né, no seu dia a dia ou na sua noite de sono? Por exemplo, em questão da fibrilação arterial, ela pode ser aumentada porque pode descompensar, porque o sono, ele de má qualidade, ele pode fazer com que o coração tenha que trabalhar mais para tentar compensar essa falta de oxigênio. Por que o oxigênio ele é importante? Porque é como combustível para o carro. É ele que vai chegar na célula, vai produzir energia e assim os órgãos vão conseguir trabalhar da melhor maneira possível. Então, se você não tem energia para o coração bater, ele vai começar a entrar em sofrimento. Então, ele vai ter que fazer mais força, só que com menos energia. Então, ele começa a entrar numa insuficiência. O pulmão, ele não consegue trabalhar da melhor forma possível, ele não consegue expandir da melhor forma possível para conseguir ali trazer o oxigênio. Então, tem essas questões aí para a gente poder ficar mais atento. Voltando um pouquinho também, vamos relacionar aí a dispneia com problemas cardiovasculares. Pressão alta que ela não consegue regularizar pode estar muito influenciada com a dispneia. Porque, como eu falei mais cedo, o coração, o corpo, né, a mente alerta o corpo, né? O que ele faz? Ele libera o sistema simpático e isso faz com que o coração tenha um ataque cardíaco, fazendo com que a pressão do paciente fique alta. Acontece tantos picos durante a noite e durante anos que o coração fica calejado, ele já não consegue voltar aos seus batimentos normais. Então, isso descompensa o corpo todo. Então, pressão que ela não consegue regularizar, mesmo com o medicamento, o paciente pode sim procurar um profissional que vai te orientar a respeito do sono. E saindo um pouco ali do gancho da cardiovascular, uma pessoa que ela não tem um sono adequado, o corpo começa a ter resistência contra a insulina. Isso leva a um grau de obesidade. Então, problemas de obesidade também pode estar relacionado à má qualidade de sono. Legal. Informações importantes e relevantes, vamos dizer assim, né? Instituto SAF trazendo conhecimento para você a cada episódio do SAF Conecta. Seguindo aqui, existe alguma relação entre a má qualidade do sono e a sarcopenia? A pessoa, por exemplo, que tem uma má qualidade de sono, ela pode ter uma perda de massa muscular, a pessoa que tem a perda de massa muscular pode ter uma interferência no sono, ou não tem nenhuma relação? Existe sim. Como eu comentei mais cedo, durante o sono que o corpo tem a recuperação hormonal, né? E também tem a recuperação muscular. Então, o paciente que ele não dorme de forma adequada, ele não vai ter a sua recuperação muscular e, além disso tudo, ele vai ter a produção do hormônio do estresse, que isso pode acarretar um sério dano ao corpo, né? O cortisol, né, no caso, ele vai produzir um processo inflamatório maior no organismo, né? Então vai gerar um maior estresse e pode desgastar mais ainda um músculo que já não está muito forte. Então, seria, de fato, o sono e a perda de massa muscular, elas se correlacionam. Bacana. Você falou do Biologix, que é um aparelho que o Instituto SAF adquiriu para estar acompanhando esses pacientes durante a sua noite de sono, né? Uma evolução que a fisioterapia cardiorrespiratória traz para você. Eu gostaria de saber, né, se existe alguma outra tecnologia que vocês utilizam, qual que é o nome, se tem alguma parceria com o médico, tanto o pneumo ou o cardio, porque a gente vê o pessoal comentando assim, por exemplo, tive que dormir com a máscara e essa máscara registrou algumas informações, eu levei para o médico, ele me falou que eu teria que fazer. Esse Biologix, junto com essa máscara, eles agregam ou um faz uma função, o outro faz outra função, ou os dois é a mesma coisa? E se na fisioterapia, além do Biologix, vocês no Instituto SAF se tem algo mais a acrescentar de tecnológico nessa avaliação?
Inicialmente, a intenção é o quê? A gente fazer essa avaliação do sono através do Biologix. Caso identificou alguma apneia, a gente vai encaminhar para o médico, pneumologista parceiro, para ele poder fazer a polissonografia, porque ela vai complementar com dados que o aparelho aqui ele não vai possuir. Então, com a parceria com o pneumo ou o torrino que trabalha com a questão do sono, a gente vai fazer essa primeira avaliação. Caso identificou parâmetros que não estão legais, encaminha para o médico e, a partir daí, ele vai fazer a polissonografia, a de preferência tipo 1, que é a que vai ter esse melhor complemento da avaliação do sono. Então, vai ter essa parceria fisioterapeuta/médico para a gente poder fazer esse melhor direcionamento da avaliação. Importantíssima essa informação que o Dr. Vitor acaba de nos fornecer, porque às vezes bate aquela dúvida. Fisioterapeuta, médico, fisioterapeuta, então os dois profissionais, cada um na sua função, estará sempre te ajudando aí a ter uma melhor qualidade de vida, de identificar esses problemas e como forma de tratamento, que daqui a pouco eles vão falar mais um pouquinho para a gente. Eu gostaria que você também abordasse essa questão ainda do Biologix, né? Você disse que o paciente tem os dados ali no telefone, no seu smartphone ali, que ele pode, se é um paciente mais de idade, né? Se ele tem alguma dificuldade com esse tipo, ele deve levar um cuidador, né, uma pessoa acompanhando, a gente instrui. E se o Instituto SAF fornece uma cartilha também, um núcleo de fisioterapia cardiorrespiratória, não só no telefone, se fornece um passo a passo escrito na folha, se tem uma cartilha de como ele deve posicionar, se tem um horário que é legal ele colocar, se é 30 minutos antes de dormir, se não, assim que ele já vai deitar, ele já pode colocar na cama ali mesmo, né? Se tem um preparo, se pode molhar, se não pode molhar, deixar isso bem informado para que não haja nenhuma interferência no aparelho, para que não haja também nenhuma interferência nos resultados. Quando necessário, para os pacientes, a gente vai sim pedir para vir com acompanhante, seja o cuidador, seja o filho, tio, primo, esposa, independente de quem seja, a gente vai pedir para poder vir junto, para a gente conseguir orientar tanto o paciente quanto o acompanhante. A gente vai informar sobre o uso do aplicativo. Quando necessário, a gente também vai entrar com a cartilha para ficar mais elucidado, para a pessoa, qualquer dúvida, ela bater o olho na cartilha ali e saber como proceder. Sobre o aparelho em si, basicamente vai colocar na hora de dormir, né? Então, assim, não vai correr nenhum risco de molhar, porque você simplesmente vai deitar, dormiu, acordou, vai no aplicativo, coloca como encerrado e tira o aparelho. É super simples. É basicamente na hora de dormir, você coloca o aparelho, deitou, na hora que acorda, abre o aplicativo, encerra e retira o aparelho. Não precisa de fazer mais nada além disso. Então, para você que nos acompanha, mais uma vez, né, falando dessa tecnologia que só o Instituto tem, só o Instituto SAF tem, né, lá na 21 de abril, 924, no centro de Divinópolis. E indo lá, além da empatia, do profissionalismo, né, você vai também desfrutar dessas tecnologias que a fisioterapia está ganhando cada vez mais o mercado e a gente saindo na frente com relação a isso. Eu sei, porque eu estou lá todos os dias, trabalhando e acompanhando esses dois feras lá na fisioterapia, no núcleo de fisioterapia cardiorrespiratória. Então, eu observo as estratégias que eles adotam com cada perfil de cada paciente. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho dessas estratégias. Esse tratamento da cardiorrespiratória, ele é igual para todo mundo? Eu posso fazer ele coletivo? Não, eu tenho que fazer ele individualizado, né? E se é individualizado, eu trabalho só o diafragma, só questão de inspirar e expirar? Não, eu trabalho a parte muscular. Gostaria que vocês dois batessem uma bola aí agora, falando do tratamento da cardiorrespiratória, como que é o básico, como que funciona esse tratamento, lógico que a gente sabendo que varia de perfil para cada um. Inicialmente, seria interessante fazer uma avaliação individualizada e eu vou usar de exemplo a dispneia vulgo cansaço. Por quê? A dispneia ela pode vir através de um broncoespasmo, que seria a diminuição desse espaço, desse canal da onde passa o ar. Então, eu vou precisar de uma terapia de expansão para abrir o caminho, a via para o ar chegar até o pulmão.
O pulmão ele pode estar encharcado de secreção de catarro, então o ar ele consegue chegar, passar pela essa via, mas na hora que chega no pulmão ele não consegue adentrar mais fundo porque está cheio de catarro. Então o cansaço ele pode vir até por questão muscular, então às vezes não é nem problema nem no coração, nem no pulmão. Se eu tiver uma lesão de nervo, no caso mais específico, o nervo frênico, ele vai afetar o diafragma, então eu vou precisar de um estímulo ali elétrico, né, vulgo fez, para poder contrair melhor o diafragma e a partir daí melhorar a respiração. Caso se for da musculatura respiratória, eu vou entrar com o Power Brief, que é uma musculatura para treinar a potência das musculaturas respiratórias. Então, cada caso é um caso. Eu não consigo passar o mesmo exercício para todo mundo. Eu tenho que ver o que está acontecendo primeiro, para a partir dali eu direcionar o aparelho, o recurso, para eu poder, assim, gerar melhor resultado com o paciente. O Vitor falou bem da reabilitação pulmonar, né? Agora, você perguntou se é só a musculatura respiratória, né? Não, a gente tem que trabalhar o corpo inteiro. A gente faz os exercícios de forças também, né? Com pezinhos, com os aparelhos de academia. Todos os exercícios são monitorados no início, meio e fim. A gente também trabalha muito exercício aeróbico para melhorar o condicionamento do coração. E como o Vitor falou, de paciente para paciente. Cada paciente tem seu perfil, cada paciente vai ter seu modo de tratamento e a quantidade de sessões que ele vai fazer, o tempo de sessão que ele vai fazer. Então, aí vai depender do caso clínico que esse paciente vai ter. Bacana. Então, nós podemos dizer que você precisa saber aonde você investe o seu dinheiro, né? Profissionais capacitados, consulta minimamente bem elaborada, acompanhamento de fato com empatia, com profissionalismo, com respeito, com carinho, com atenção, com valorização à vida. É isso que o Instituto SAF promove no seu dia a dia com a sua cartela de profissionais, cada um ali na sua área, cada um com o seu conhecimento, mas sempre com o carinho e amor de sempre que a gente preza para você. Legal. Gostaria que vocês também falassem, né, a respeito dessa parte aeróbica. A gente sabe que algumas doenças cardiopulmonar, ela transmitem algum cansaço, alguma dificuldade. O paciente, lá no Instituto SAF, vocês conseguem fazer com que ele consiga voltar a caminhar, né, aquela caminhada de 30, 40 minutos, depende da avaliação, depende da evolução dele. Eu gostaria que vocês falassem, porque talvez essas pessoas ficam preocupadas, né? Ah, não, estou com isso, e o médico falou que eu estou andando muito cansado, que eu não posso fazer muito esforço. Como que é essa evolução? E se ele vai conseguir voltar à qualidade de vida dele, conseguir praticar o esporte? Tem muitos idosos hoje que tem algum déficit cardiopulmonar, né, e que consegue passar pelo tratamento de vocês e retornar à atividade física, não tem? Com toda certeza. A gente dispõe na clínica a questão tanto de esteira, de bicicleta, da própria rampa que a gente pode utilizar para o paciente subir e descer. A gente tem o degrau, que a gente pode também pedir para ele subir e descer nesse degrau. Então, são recursos para trabalhar essa parte aeróbica. O treino aeróbio, ele é um estímulo constante, de forma moderada. Então, ele vai demandar 3 órgãos ali em conjunto para fazer a pessoa movimentar, que no caso seria coração para bombear o sangue, o pulmão para poder captar esse oxigênio e transformar ele em energia, e o músculo para fazer o próprio movimento do paciente. Então, você tem que ter esses 3 órgãos em conjuntos para poder movimentar da melhor forma possível. Bacana. E você perguntou, né, se é possível o paciente voltar a caminhar com mais facilidade, caminhar uma distância maior. E é assim, como o Vitor falou, é devagar, é um progresso. Cada dia a gente vai aumentando um pouco mais, a gente vai aumentando um pouco mais a carga.
E aquilo que para o paciente talvez seria uma dificuldade enorme, se ele caminhasse ele 5, 6 metros, ele já estava fadigando, já estava com o coração totalmente acelerado. Depois, caminhar 7, 8, 10, para ele fica super tranquilo. Depois a gente já começa a entrar ali nas suas atividades de vida diária, carregar uma sacola, ir até o supermercado, subir e descer a escada da sua casa. Então, sim, a fisioterapia cardiovascular, ela recupera o paciente para a sua vida normal. Doutora Brenda Ferreira já esteve conosco aqui. Se você se recordar no episódio de hidroterapia, ela esteve aqui falando muito sobre cardiorrespiratório. Então, você que tem algum problema ortopédico que te impossibilita de praticar alguma atividade, está com alguma restrição e também está com alguma doença cardiorrespiratória e não consegue, no solo, realizar as atividades, tem o tratamento da cardiorrespiratória na hidroterapia, só para te lembrar, né? Então, a gama de locais, né, e valores que pode estar agregando, tanto a hidro quanto a cardiorrespiratória, a parte da academia, é o que o doutor Vitor disse. Fazer com profissionais capacitados, monitorando, igualzinho a doutora Brenda também frisou, do início, no meio e no final, até para estar relatando, estar enviando a seu cardiologista, para ele poder estar acompanhando também, ou seu pneumologista, a sua evolução. É importante isso. Gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem, né, para quem está lidando com as doenças cardiorrespiratórias, o que deveria fazer, o que deveria procurar, uma mensagem positiva, né, para que eles consigam aí melhorar tanto o nível de força, a qualidade de vida e as suas atividades de vida diária e, quem sabe, também as atividades físicas. Quero falar aqui para todos os pacientes de todos os nichos que a gente abordou aqui. Sarcopenia, sono e problema cardiovascular. Todos têm solução. Não é porque você está com um grau de sarcopenia moderada aí que você vai desistir. Não, a gente está aqui para recuperar, para trazer qualidade de vida para você, para pacientes idosos conseguir ter sua velhice com qualidade, aproveitar a sua vida, e pacientes aí com problemas respiratórios, com problemas crônicos, estamos aí também para ajudar vocês a passar essa fase para uma qualidade de vida melhor, um respirar melhor. Cansaço não é comum, seja para caminhar, tomar banho, carregar sacola. Se perceber que o cansaço está em excesso, procure a ajuda de um profissional. Estamos aí no Instituto SAF esperando por vocês. Bacana! Esse foi o SAF Conecta com o Núcleo de Fisioterapia Cardiopulmonar. Dr. Vitor Noronha, venha mais vezes, muito obrigado pela sua presença e foi uma satisfação recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade. Doutora Brenda Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pelos conteúdos relevantes que a senhora trouxe aqui. Viu? Fiquei muito satisfeito de contar com a sua presença novamente. Venha mais vezes, porque nós sabemos que você atende ali também no núcleo do Pilates, né, lá na clínica, onde as meninas já estiveram falando um pouquinho aqui, mas não vai faltar oportunidade de a gente estar se encontrando. Obrigado por abrilhantar mais uma vez o nosso SAF Conecta. Obrigada, Douglas. E para você que acompanhou o SAF Conecta de hoje, creio que tirou muitas dúvidas com relação ao sono, com relação à sarcopenia. Cuidar da vida é cuidar do sono também. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por essa oportunidade que você nos dá de levar informações de qualidade e até a próxima. E para fechar, o nosso brinde de sempre, porque brindar a vida é brindar a saúde. Tchau, tchau!